se Z ele desenvolve, né, uma diferença de potencial de um determinado valor, eu desconto aqui do VBE, esse potencial fica constante aqui no emissor, então essa corrente aqui é constante. E essa corrente, então, que polarizava lá esse primeiro transistor, né? Então a ideia é pegar o transistor, né, e polarizá-lo com uma fonte de corrente, uma corrente constante, né? A gente vai ver uma técnica que se chama técnica de espelho de corrente, né? Espelho de corrente. Vamos ver por que se chama espelho de corrente. Então, basicamente, essa é a montagem, né? Então, eu tenho aqui... a ideia é fazer com que a corrente que circula aqui na carga, aqui, ó, que eu estou puxando aqui na carga, seja uma corrente constante. Então, esse é o objetivo. Eu quero que essa corrente aqui seja uma corrente constante. No nosso caso, ali, né, nossos amplificadorzinhos, né, a gente quer polarizar o transistor, né, com essa corrente constante, né, essa corrente de polarização constante, que varia pouco com a temperatura, né? Esse é o objetivo. Então, e variar também, né, não varia muito de componente a componente. Então, a ideia é usar isso daqui, essa montagenzinha feita com esses dois transistores. Então, perceba, olha, essa corrente aqui, I1, essa corrente I1, né, ela é fácil de ser determinada. Quanto que vale I1? Né? Se eu tenho aqui uma tensão VBE ou V-gama, como a gente considerava antes, né, V-gama ou VBE-ON, né, de 0,7 volts aqui. Então, menos VBE. Menos V-gama sobre R1. Exatamente, parabéns. Então, esse 1 aqui vale quanto? VCC menos V-gama dividido por R1. O V-gama a gente chama VBE, o VBE-ON, né? Esse é o famoso V-gama, aqui só para lembrar. Então, a gente pode escrever também VBE-ON. Né? É o 0,7 volts, aquele valor aproximado, né? Então, essa corrente aqui é bem definida, é uma corrente constante, é uma corrente conhecida. Né? Muito bem. Olha aqui esses dois transistores, né? Eles estão submetidos ao mesmo VBE. Se eu supor que os fatores de escala, né, para os dois transistores o valor do fator de escala é o mesmo para os dois transistores, né? Então, eu posso dizer que a corrente IC1 vai ser igual a IC2, que é aproximadamente IS e a VBE sobre VT. Lembra dessa expressão? Né? A corrente do coletor é um fator de escala vezes E a VBE sobre VT. Então, eu chamei esse IC2 aqui de I, né? Essa corrente comum aí, IC1 e IC2 igual a I. Né? Tranquilo? Você vê que, olha, essa corrente aqui, né, ela é igual a essa outra aqui, ó. I. Né? As correntes nos coletores são iguais. E a corrente do coletor 2, aliás, é a corrente que eu dreno da carga aqui. Muito bem. Vamos ver a relação que tem agora esse I com o I1. A corrente de base do transistor 1 e do transistor 2, né, as correntes de base, elas são iguais, né? E vai ser o quê? É o valor de I dividido por beta. Então, aqui circula I por beta, né? E aqui circula I por beta também, né? Então, a corrente I1 vale o quê? Vale C1, né? Que é I, né? I mais o quê? Mais esse 2I por beta que circula aqui, ó. Eita. É 2I por beta, certo? Considerando,
né, que o beta seja grande, né, isso aqui vale I. Então, a corrente I1, que a gente já sabe quanto vale, que é esse valor aqui, ó, né, é igual ao próprio I, que é a corrente na carga. Ó. Beleza? Que é aproximadamente constante, não é? Tranquilo? Então, aqui eu consigo, então, ter uma corrente constante aqui na carga, cujo valor depende basicamente do VCC, do R1 e um pouco menos do V-gama, né? Tranquilo? Então, a gente fala, por isso a gente chama espelho de corrente. Essa corrente aqui, I1, que é uma corrente, digamos, de referência, né? Essa corrente de referência foi espelhada aqui para esse coletor do transistor, né? Que está drenando I da carga, né? Essa corrente da carga, tá bom? Beleza. Tranquilo? Agora, isso, se for fazer isso com transistores discretos, ou seja, se eu pegar 2 transistorzinhos, né, e montar, não vai funcionar direito. Por que não vai funcionar direito? Porque os fatores de escala variam muito de componente para componente. Esse tipo de montagem, ela só é geralmente feita em circuitos integrados, né? Porque quando os circuitos integrados, você tem o mesmo material, né? Você consegue controlar a geometria, ele está submetido à mesma temperatura, né? Aí essa hipótese aqui pode ser verdadeira, tá claro? Se eu pegar componentes discretos, né, eu vou ter que procurar 2 componentes bem parecidos, né, para poder tentar fazer uma montagem dessa, tá bom? Isso que eu disse aqui, isso aqui é uma técnica, né, de polarização para circuitos integrados, tá bom? Bom, e se os fatores de escala dos transistores foram diferentes? Às vezes eu quero que eles sejam diferentes exatamente para pegar essa corrente de referência, vamos dizer que ela seja I, né? I, aqui é I. Eu quero passar 2I aqui, por exemplo, ou 3I, um fator de I. Normalmente, os circuitos integrados têm lá uma corrente de referência, depois essa corrente de referência vai sendo espelhada para outras partes do circuito, tá? Beleza? Então, vou considerar aqui, ó, que eu tenha fatores de escalas diferentes para Q1 e para Q2. Então, para Q1 eu tenho um fator de escala IS1, para Q2 eu tenho um fator de escala IS2. Então, as expressões de C1 e C2 são essas, né? E C1 é igual a um S1 e a VBE sobre VT, e C2 é o IS2 e a VBE sobre VT. O VBE para os transistores é o mesmo, não é? Aqui é o mesmo. Esse circuito aqui, eu fiz isso de forma provocativa, né? Ele é exatamente igual a esse, certo? Só que desenhado de uma forma diferente. Que é a forma, geralmente, a gente enxerga aqui, a gente vê nos esquemas internos dos circuitos integrados, tá? Então, é a mesma coisa. Então, aqui, da mesma forma, né? O VBE é o mesmo, né? Esse VBE aqui é o mesmo desse. E a base desse transistor, né? Está ligada aqui no coletor, tá? Como está mostrado aqui. É o mesmo desenho, tá? Quer dizer, é o mesmo circuito. Desenhos diferentes para o mesmo circuito. Bom, então, só se eu dividir, então, IC2 por IC1, eu vejo que o IC2, né, vai ser proporcional a IC1, só que esse fator de proporcionalidade é dado pela relação entre os fatores de escala. Tá? Por exemplo, se o fator de escala do IS2 é metade do IS1, o IC2 vai ser a metade do IC1. Né? E como o IC1, né? O IC1 aqui. É aproximadamente o VCC menos VBE por R1, né? Eu posso fazer essa aproximação, não é mesmo? Por que essa aproximação? Eu considerei aqui os betas
desses transistores grandes, de tal forma que as correntes de base elas podem ser desprezadas, né? As correntes de base aqui, ó. Deixa eu trocar. As correntes de base, vamos... As correntes de base aqui, eu desprezei, certo? Certo. Porque os betas são grandes. Os betas de centenas, né? Então não faz grande coisa, faz grande efeito desprezar essas correntes, tá bom? Alguma dúvida? Não, professor. Tá. Então, aqui lembrar, né, que agora tem esse fator de escala aqui. Muito bem. Então, aqui é uma fonte que drena, puxa a corrente aqui, puxa a corrente da carga, né? Agora, se eu quero empurrar a corrente na carga, né? Eu quero empurrar a corrente na carga, assim. Eu uso a montagem feita com transistores PNP, né? Que basicamente funciona da mesma forma que o anterior, né? Essa corrente aqui, I1, que a gente chama de corrente de referência, né? A gente conhece, né? Vale VCC menos VEB, né? No transistor PNP, a gente não fala VEB, né? Porque o potencial do emissor é maior do que o da base. Tá bom? Então vai ser VCC menos VEB dividido por R1, tá? Isso aqui é o I1. Então, essa corrente aqui, né, na coletor 2, é o quê? É a relação entre os fatores de escala IS2 por IS1 vezes o I1. Tá? Alguém tem dúvida? Então, aqui, né, eu consigo empurrar a corrente na carga, né? Aqui é um circuito, por exemplo, um circuito que tem um transistor lateral, né? Só ver isso, tem um emissor, né? E parte dos elétrons é coletada aqui e outra parte é coletada aqui. Vamos considerar que os fatores de escala desse coletor A aqui seja IC, a corrente de coletor, né? Aqui seja IC2A e aqui seja IC2B. Né? E a corrente de referência aqui, interessante, escreve mal. A corrente de referência aqui vai valer o quê? VCC, né? Aqui está errado, ó. Vamos apagar. Interessante. Tem hora que escreve bem, tem hora que não. Pronto. Então vai ser VCC menos VEB, né? Atenção aqui, ó. Dividido por R1, tá? Então você vê que a partir de uma corrente de referência eu consigo alimentar várias cargas, né? Bom? Dá para fazer isso com componente discreto? Até dá, cara. Mas dá para você fazer, por exemplo, desse jeitinho aqui. Ó. Você colocar uma resistência em série aqui com os emissores, né? Porque se aqui estiver passando uma corrente de referência, aí, ó, deixa eu colocar vermelho agora. Né?
corrente I, que vem, por exemplo, daqui, né? Sei lá, vem de outra fonte. É uma corrente de referência, aqui é a referência. Então, quanto que vale a tensão, desprezando novamente as correntes de base, né? Considerando essas correntes de base pequenas. Então, essa corrente que passa aqui é aproximadamente I, né? Então, se eu tenho R1 e passa I, a diferença de potencial aqui vale R1 vezes I, né? Aí eu subo esse VBE, desço outro VBE, então a diferença de potencial no R2 vai ser R1I mais VBE1 menos VBE2, tá? Essa diferença de potencial daqui para cá, certo? Eu tinha R1I, subi VBE1, desci VBE2. Né? Então, aqui tem essa diferença de potencial, então logo a corrente daqui no emissor e na carga, né, vai ser aproximadamente o quê? R1 por R2I, mais o delta VBE por R2, né? Se esse R1I for muito maior que o delta VBE, não é? Então, isso aqui vai valer R1 por R2 vezes I, tá? Mesmo que eles não sejam assim, esse R1I não seja muito maior, vamos dizer, que o VBE1 seja, o transistor 1 e 2 são diferentes. Então, e está passando corrente diferente também. Então, o VBE do 1, por exemplo, seja 0,7, o outro vai ser 0,65, né? Não é mesmo? Então, a diferença vai ser de 50 milivolts, 100 milivolts no máximo, olha lá, né? Então, de qualquer forma, dá para fazer isso razoavelmente bem, né? Criar aqui treinar aqui da carga uma corrente mais ou menos proporcional à corrente de referência, tá? Puxar aqui da carga uma corrente proporcional a essa corrente I aqui, tá bom? Então dá para fazer mais ou menos aqui com componentes discretos, né? Um exemplo aqui nos nossos amplificadores seria esse aqui, por exemplo, né? Esse aqui é um espelho de corrente, não é mesmo? Então, quanto que vale aqui para esse circuito o IC-DC, IC2-DC? Né? O IC2-DC vai ser o quê? A corrente aqui, quanto que é? O IC2, DCC menos o então, aqui, VBE. Aqui passa DCC dividido por R1, não é isso? Certo. Então, a corrente DC aqui vai ser o quê? Vai ser VCC menos V gama, né? Desculpa. Fiz errado aqui. Temos. Geralmente, o V gama pode ser até desprezado frente ao VCC, mas vamos fazer direitinho. Essa aqui é a componente DC, evidentemente, né? Não é isso? Está claro? Mas essa corrente é que está passando aqui do lado também, é IC2? Exatamente, porque, tá vendo? Para descer, eu abro isso aqui, esse VBE é o mesmo desse, essa corrente DC aqui é igual a essa, tá? Aqui eu estou considerando que o IS1 é igual a S2, tá? Certo. Mesmo as resistências sendo diferentes, porque um é RC... Não importa, né? Que o transistor está submetido ao mesmo VBE. Certo. Não tem nada... O mesmo VBE tem o mesmo IC, né? Aqui não importa o resistor. É claro, se esse resistor for muito grande, o transistor pode saturar, né? Certo. Ou seja, o VCE diminui tanto que ele fique muito próximo lá da origem, né? Da curva IC por VC. Esse VCE pode ficar pequeno, não pode... Então, esse RC também não pode ser muito grande, que senão satura o transistor.
Ele pode variar. E se ele for um curto aqui, o sinal de saída, AC vai ser 0, né? Então, tem uma faixa aqui para o RC, tá? Tranquilo? Tranquilo. Então, a gente tem um circuito mais simples, né? Mais confiável para fazer a polarização. A gente vai ver, né? Depois, a gente vai pegar um amplificador operacional e vai olhar lá por dentro o projeto dele, como é feito no próximo semestre, e daí a gente vai ver melhor sobre esse tipo de montagem. E daí vamos dizer assim, explodir o componente, olhar lá até lá dentro, né? Ver todos os componentes, como é que funciona, né? Como é que foi projetado. Bom, então termina aqui essa parte, né, de polarização, né? Esse capítulo aqui, ó, que é o capítulo 6, né? Ele trata pela polarização, eu mando hoje para vocês, tá? Beleza, professor. Já com essas anotações, né? Antes de avançar, eu queria ver aqui algumas coisinhas sobre... Vocês estão conseguindo enxergar razoavelmente essa informação? Dá para enxergar. Dá para enxergar, então tá bom. Então, vamos ver alguns datasheets, umas folhas de dados de alguns transistores, né? Comunzinhos. Transistores, nossa, existem de todos os part numbers, né? Encapsulamentos. Né? Eu peguei alguns comunzinhos aqui, né? Para poder dar uma olhada, para vocês terem pelo menos algum contato com o mundo real aqui. Eu peguei esses transistores, né? 2N3904, né? Que é um transistor bastante usado. Né? No caso aqui é um transistor NPN. Transistor NPN. E vem nesse encapsulamento, né, TO92, que é um encapsulamento muito conhecido. Tá aqui os dois tipos que eles vendem, né? Do ponto de vista de terminais, né? Com os terminais retos ou já pré-formados, a gente chama em português pré-formados, né? Já pré-formados. E aqui, a pinagem, né? Aqui tem um esquema de marcação, você vê o tipo de componente, o ano de fabricação, a semana que ele foi, né, manufaturado, né, e se ele tem chumbo ou não. Muitos países não aceitam mais, né, a presença de chumbo nos componentes. Bom, então é isso aí. Então você consegue, a partir, né, da figurinha aqui, saber quem que é base, né, quem que é emissor e quem que é coletor. Existem também componentes, esse aqui é um componente PTH, né? Existe também o equivalente dele em SMD, né? Montagem superficial, como já falei da outra aula aqui. Aqui é uma coluna, é uma tabela, que é sempre importante observar, né? Que são as limitações, né, do componente. Por exemplo, a máxima tensão que eu posso colocar entre coletor e emissor com a base em aberto, né? É o VCO, né? É a máxima tensão que eu posso colocar entre coletor, né? Coletor e emissor, né? Para base em aberto. A mesma coisa, né? A máxima tensão que eu posso colocar entre base e coletor, né? Seria essa aqui, ó. Então, esse potencial aqui não pode o potencial do coletor não pode exceder o da base de mais de 60 volts, né? E, finalmente, né, a tensão entre emissor e base, reversa. Né? Quando ela está conduzindo entre base e emissor, a gente tem aquelas tensões conhecidas lá, né? De 0,7, 0,8, né? Aqui, se você põe ao contrário, né, esse potencial aqui no emissor maior do que da base, você vê que é sempre menor, o valor é bem pequeno, né? É em torno de 10% desse aqui. Ó.
Tá? Você tem que tomar cuidado e não polarizar o seu circuito, não polarizar reversamente aqui a junção base-emissor, né? Não polarizar com uma tensão muito negativa, né? Tá bom? Senão queima ele. Oi? Professor, essas tensões aí, elas são as tensões reversas do diodo, né? Dos diodos tensões, que eles têm aqui no modelo. exatamente. Beleza. Show de bola. É isso mesmo. É isso aí. Beleza. É isso mesmo. Beleza. Então, tomar cuidado. Se você quer estar usando aqui o transistor com uma chave, e na hora da chave você quer colocar uma tensãozinha reversa nele, para ele tentar fazer com que ele abra, né, mais rapidamente, a gente viu, né, que você coloca aqui, ele pode usar com uma chave, né? Então, você trabalha com ele na saturação e corte. Às vezes você quer cortá-lo rapidamente, você pode colocar uma tensão negativa aqui entre base e emissor, para tentar fazer com que ele corte, com que a corrente fique zero, né? E fique off. Aí você, para fazer mais rapidamente, às vezes você coloca a tensão negativa, tá? Mas não pode ser tão negativa, senão você queima ele, tá? Bom, corrente, esse é um cara que aguenta uma corrente contínua de até 200 miliamperes, tá? A dissipação de potência dele máxima é de 625 miliwatts, né? Isso para 25 graus Celsius, né? Se você trabalhar numa temperatura ambiente maior do que 25, você vai perder potência, é óbvio, né? Não pode dissipar tanta potência assim. Então, aquela curva, né, que a gente viu de D-rate, né? Em 25 graus Celsius, ela é 625. Eita, escreve meio... Bom, depois a gente olha isso aí. Mas, então, por exemplo, a máxima temperatura dele, ó, ele queima aqui, ele queima em 150 graus, né? Então, de 25 para 150 graus, nós temos 125 graus, não é mesmo? 125 graus vezes os 5 miliwatts por grau Celsius, né? Miliwatts por grau, vai dar aí os 625 mesmo, né? Que é a potência máxima. Entenderam ou não? Sim. Que é a potência máxima que ele pode cair. Operar. Aqui é a resistência térmica dele, né? Entre junção ambiente e junção ao case, né? Aqui é junção. O case é o encapsulamento dele, né? O corpinho dele. E aqui é o ambiente, né? Então, nós temos aqui 200 graus por watt, né? Entre a junção e o ambiente, né? Que é tudo isso. E ele deu essa segunda aqui, que é entre junção e case, que é essa aqui. Tá? Que é a resistência térmica. Entenderam isso aqui, não? O que é esse case que eu não... O case é o encapsulamento dele. É o encapsulamento mesmo. É o encapsulamento dele. Bom, então é maximum rated, né? Então, esse transistor aqui, ele pode ser usado como amplificador e como chave. Deixa eu ver se ele coloca aqui. Não coloca. Então, mas ele pode ser usado como amplificador ou como chave. Aqui ele está dando as características dele como chave, né? Como ele chave, como a gente viu, né? Ele opera ou saturado ou cortado, né? Ou ele está em on ou está off, né? Certo. Quando ele está off, então ele está dando aqui as características que nós já vimos, né? A tensão de breakdown entre coletor e emissor, né? 40 volts, entre coletor e base, com o emissor em aberto, né? Esse O aqui é aberto, open, né? Certo. Então, quando ele fala CO significa o quê? Entre coletor e emissor com a base aberta, né? Tá? Certo. Então, esse é o significado.
É a mesma coisa entre emissor e... Você perceba, como eu já falei, né? A tensão reversa do diodo de emissor é bem menor, tá? 6 volts, tem que tomar cuidado, senão queima mesmo. Aqui, ó, a corrente de base de cutoff, né? Que corta ele, então eu tenho ele submetido a 30 volts e um VB de 3 volts DC, a corrente reverso, né? VB, né? Então, a corrente que passa a reversa é bem pequenininha, né? Ou seja, eu estou com o cara assim, ó. Coloquei um potencial aqui na... Essa canetinha é ruim, rapaz. Vocês precisam fazer uma firma para que faça um tablet que funcione melhor. Olha lá. Aqui eu coloquei uma tensão reversa, ou seja, coloquei 3 volts assim. Aí a correntinha que passa aqui nessa base aqui, ela é bem pequenininha, né? Da ordem de 50 nano, tá? Porque ele está aberto, né? E o de cutoff por coletor, né? Essa correntezinha aqui é bem pequenininha também, tá? Porque ele está aberto, não é mesmo? Então passa 50 nano. Quando eu coloco um VBE negativo aqui, eu cortei o transistor. Então aqui não é, idealmente passaria 0, né? Mas passa uma pequena corrente tanto na base como no emissor, no coletor. Bom, característica quando ele está off, característica quando está on, né? Ganho de corrente DC. O ganho de corrente DC é o HFE, lembra dele? O HFE maiúsculo. Sim. Esse é o famoso beta, né? Então, aqui tem alguns valores, né? Aqui é o valor mínimo, né? Aqui é o valor máximo. Tá? Você vê que não é um transistor que não tem um ganho muito grande. Tá? Então, normalmente se usa esse aqui, que é o 3904, né? Que tem um ganho aqui na ordem de 300, tá? De 100 a 300. Então, você vê que o ganho DC, para variar, né? Ele sempre varia com a corrente, né? Se plotar aqui o HFE. Desculpa aí, deixa eu tentar aumentar aqui o traço. Se melhora um pouco. Aqui, o HFE deu uma melhorada. Vamos lá. É função da corrente, não é mesmo? Você vê que ele faz uma curva assim, né? Tá vendo? Ele pega, sobe, depois desce de novo, né? A tensão de saturação, o VCE de saturação. O VCK, lembra da tensão de saturação? Aqui ele colocou uma relação em C por IB. Ele colocou uma relação de C por IB de... meu Deus. Hoje está mais difícil. E C por IB de 10. Né? Então, para garantir, como ele tem um beta de 100 e pouco, então esse C por IB de 10 já está bem na saturação mesmo. Né? Lembra disso? Quando já deu uma aula disso? Então, aqui você vê que no máximo ele tem aquele offset. Lembra aquela tensãozinha de offset? Quando a chave está fechada de 0,2, né, a 0,3 volts. Uma chave completamente fechada, a tensão que teria sobre a chave seria 0, né? Uma chave fechada, a resistência é 0, a tensão é 0, qualquer que seja a corrente, né? Só que ele, infelizmente, tem essa pequena tensão do offset, né? Esse pequeno deslocamento com relação ao 0 aqui, tá? Bom, tem dúvida aqui? Não, professor. Bom, e a tensão base emissor, quando está saturado, né? A gente acostumbrou em torno de 0,7 volts, mas isso varia um pouco com esse VBE quando está saturado, tá? Então, varia de 0,65
a 0,85 com 10 mA e com 50 mA pode chegar até perto de 1 volt, tá? Esse aqui, ó, só para lembrar, né? Quando ele tá saturado, né? Esse é esse VBE aqui, ó. Aqui tem a carga, né? E aqui é o VBE SAT, né? Esse aqui é o VCE SAT. Aqui eu não vou conseguir, ele não vai me deixar escrever aqui, mas dá para entender, né? Aqui é o VCE SAT, é esse cara aqui, ó. Certo. Tudo bem? Bom, então essas características aqui é característica como chave, né? Quando ele está off, passa uma pequena correntinha, né? Pequena corrente. Pequena correntinha é terrível, né? E quando ele está on, né? E passa a determinada corrente da carga, né? Que estou fornecendo a carga, esse VCE de saturação é em torno aí dos 0,2, 0,3 volts, tá? Então, aqui é a característica dele, como essas características aqui, é desse cara aqui sendo usado como chave, né? Agora, a característica de pequeno sinal, aí ele está funcionando como o quê? Como amplificador, não é mesmo? Aqui ele já usando como amplificador. Então, aqui, eles dão geralmente esse produto que chama FT, que é o produto ganho vezes ganho de corrente, né? É o beta vezes a banda, né? Faz passagem, né? Banda é um anglicismo, né? Para faz passagem, tá? Vou escrever aqui porque é melhor, mas banda é aspas, né? Faz passagem. Então esse é o produto ganho, né? Beta, né? Vezes a faixa de passagem. E a gente chama isso de FT, frequência de transição. A frequência é o valor da banda, né? Quando o beta é igual a 1, tá? Quando o beta é igual a 1, né? A banda a gente chama de FT, tá bom? Frequência de transição. Tá claro? Fora dessa faixa, né? Fora dessa banda, dessa faixa, o transistor ele não dá ganho mais, né? Ou seja, a corrente de coletor ela é menor do que a corrente de base. Então, aqui você vê que é o cara que opera aqui na faixa dos 300 MHz, mais ou menos, né? Que é megahertz. Ele é um transistor que, de uso geral, não serve para operações de radiofrequência, para frequências maiores, né? Você tem que ter FT maiores também. Bom, aqui, ó, capacitância de saída, né? São detalhes aí da capacitância de saída, né? E capacitância de entrada do cara. Né? Capacitância de coletor e base, né? Quando ele está polarizado reversamente, né? E do emissor e coletor, né? Quando ele está polarizado reversamente também. Tá? Então, aqui não passa corrente, mas tem uma capacitância, não é mesmo? Tem uma capacitânciazinha aqui e ali, que é da junção polarizada reversamente. Impedância de entrada. Impedância de entrada é o HI, não dá para escrever. Dá para ler aqui? Está escrito HIE aqui? Não. Dá para ler? HIE? Vocês conseguem ler? Não. Então não consegue, eu vou escrever aqui. Aqui é HIE, HRE, aqui é HRE. Dá para ler, professor? HIE, HRE? Dá para ler? Então tá bom. Então, o que são esses parâmetros aqui? São os parâmetros do quê? Os parâmetros H, né? Claro que ele pegou isso para um determinado ponto de operação. Esses parâmetros H, evidentemente, eles são função do ponto de operação. Ele pegou esse ponto de operação aqui, 10 volts, 1 miliampere, né? Então, aqui é o HIE, né, que nós vimos, né? Que é a impedância de entrada. Tem essa faixa de variação, evidentemente, o HIE depende muito do ponto de operação. Então, não dá para
se fiar muito isso daí, a gente vai ver. A razão de realimentação, né? O HRE, lembra que era essa razão aqui é a relação entre a tensão na saída e a tensão na entrada, né? Era a influência da saída na entrada, né? Não é mesmo? Para a entrada em curto, né? Bom, então, esse valor aqui é pequenininho, tá vendo? Normalmente a gente não usa. O HFE minúsculo, né? HFE minúsculo é a relação D e C, D e B, né? É o ganho de corrente para pequenos sinais, né? D e C, D e B, né? É o ganho de corrente para pequenos sinais, né? As variações. Você vê que ele fica nessa faixa aqui, né? De 100 a 400. A admitância de saída, HUE, né? Essa aqui é a inclinação da curva IC por VCE que a gente viu na aula. Essa inclinação, né? É a variação de IC pela variação de VCE, né? Para um IB constante, né? IB é constante, não é mesmo? É difícil escrever aqui, mas dá para entender que o IB é constante, né? Sim. É constante. E esse D e C, D, VBE, isso aqui é para VCE constante, né? Certo. Claro? Porque o IC varia com o VCE e varia com o IB, né? Então, para calcular um parâmetro, né, eu tenho que fazer uma das variáveis constantes sempre, né? Tenho duas variáveis, então a outra tem que estar constante. Tá claro aqui? Essa inclinação, eu estava escrevendo aqui, parei, é o HUE menos HUE, né? O inverso do HUE é a resistência, né? Tá claro? É a inclinação aqui, ó. Sim. Quanto varia C em função do VCE. Deixa eu dar uma apagada aqui. Eu vou escrevendo, mas acaba ficando ilegível. Não sei se adianta alguma coisa, né? Tá bom? Figura de ruído. Figura de ruído. Como é que eu vou explicar isso aqui? Bom, vamos lá. Figura de ruído tem a ver o quanto de ruído o componente insere, né, na relação sinal-ruído. Deixa eu pôr um rascunho aqui. Eu tenho aqui uma fonte de sinal, né? Sei lá, o sinal que vem de um sensor, ou vem lá da antena lá do satélite, o sinal que vem lá do satélite, né? Tem uma fonte de sinal, geralmente de pequena amplitude, né? Aí, essa fonte de sinal vai para um amplificador. No nosso caso aí, né? Que tem um certo ganho, G, um ganho G, né? Junto no sinal ele tem uma componente, uma potênciazinha, tem duas componentes, vamos dizer. Uma de sinal, né? Sinal de entrada, né? E tem também o ruído. Não é isso? Sim. Então, se eu tiver aqui na saída, se eu tenho um amplificador, né? Eu vou ter o quê? Eu vou ter esse sinal SI vai ser amplificado, eu vou ter G vezes SI, não é isso? E G vezes NI.
Ambos vão ser amplificados, né? Só que nosso amigo aqui, ele vai me inserir também ruído. Ele me insere ruído, vou chamar de NA. Não é isso? Então aqui sai NA também, não é isso? Então, na entrada, tem um parâmetro que a gente usa, é a relação sinal-ruído. Relação sinal-ruído, vou expressar aqui, relação sinal-ruído na entrada. Então, é signal to noise ratio, de entrada, né? Vou chamar assim. Vale o quê? Vale esse sinal, né? Esse sinal pelo ruído, não é isso? E na saída? Na saída eu vou ter o quê? Geralmente isso expresso em dB, tá? Bom, na saída, o que eu vou ter? Vamos chamar O, né? Vai ter o quê aqui? Vai ter... O que eu tenho de sinal? Eu tenho G vezes SI. O que eu tenho de ruído? Eu tenho G vezes NI mais NA, não é isso? Então, a figura de ruído, né? Figura de ruído, chama NF, tá? Isso chama figura de ruído. Ele vai ser o quê? Vai ser a relação sinal-ruído, relação sinal-ruído da entrada, né? Em dB, né? É 10 log, eu tenho que calcular 10 log. Eu não vou escrever aqui por preguiça mesmo, tá bom? Menos o quê? A relação sinal-ruído. Vou apagar aqui. Espera aí. Da entrada já em 10 log, né? dB. Menos a relação sinal-ruído da saída em dB. Não é isso? Claro. Só para dizer, só para escrever aqui em dB, o que é? 10 log disso, né? E da saída é a mesma coisa, né? Tá bom? Entenderam ou não? Então, a figura de quanto melhor, então, melhor, né? Quanto melhor, menor, melhor, né? Tá claro? Menos ruído ele inseriu. Então, se você vai... Eita. Pardon. Se você... Então, o número que você tem que achar ali, se você precisa amplificar um sinal bem pequeno, esse número de figura de ruído tem que ser bem pequeno também, tá? Caramba. Tá aqui, né? Aqui, né? Então, aqui no caso dele é 5 dB, né? É o máximo. Que é a figura de ruído dele, tá? Tá claro? Acho que sim. Na verdade, cara, deixa eu pensar que aqui... Desculpa, tá errado o que eu escrevi lá. Vamos lá. Precisava ter preparado isso aí. Não pode ser, porque aqui, ó...
Deixa eu ver aqui. Só conferir, tá? Deixa eu pensar, parará. Não, estou dúvida no sinal aqui. Porque esse vai ser maior que esse. Tá. Tá bom. Tá certo. É que se eu pegar a relação entre eles e tirar 10 log, vai dar a mesma coisa, tá? Se eu pegar essa relação, né? Eu não posso ensinar, é coisa errada também, né? Vai tirar 10 log, vai ficar a diferença, tá certo. Tá certo. Então tá lá o valor positivo, né? Vamos lá. Aqui, né? Bom, características de chaveamento, né? Aqui ele falou, quando falou de chaveamento aqui, ele falou de tensões, né? Que é o VCE de saturação, o VBE de saturação, e a corrente, quando ele está aberto, está cortado, né? A chave está aberta. Aqui ele está falando das características de chaveamento, né? Dos tempos. Né? Isso aqui se eu tenho uma chave, deixa eu mostrar aqui, vou ver se tem algum desenho aqui. Tem aqui. Isso aqui é um circuitinho de teste, né? Normalmente, quando o cara dá algum parâmetro, ele indica para você qual circuito de teste que foi empregado, né? Esse aqui foi empregado para calcular o delay, o rise time, né? Que é quando ele faz aqui a corrente, quando chaveia on, né? Quando ele faz o transistor aqui ficar on, né? Isso aqui são os tempos para ele ficar on, né? E aqui é para o storage default time, né? Quando ele está on, né, ele vai ficar off. Tá? Aqui é para o turn on, né? Esse aqui é para o turn off. Isso aí é o seguinte, esses tempos, o que são esses tempos? Eles são... eu ligo a chave, né? Aqui são os sinais para ligar a chave, né? Ele diz, ó, eu tenho que ligar, eu liguei essa chave com menos de 1 nanosegundo. É praticamente instantânea, né? Você vai ter um erro aqui instantâneo. Então, eu liguei a chave, eu liguei a chave, tá? Se eu liguei a chave, a corrente aqui no coletor do transistor, se eu ponho aqui, no caso, ele colocou 10,9 volts aqui, a corrente IB, né? Vai começar a aparecer IB, o IB grande, a tensão VCE vai cair, né? Ele vai ligar. Então, essa aqui é a entrada, subiu, né? Então, a corrente de coletor, o que acontece com ela? Ela leva um tempinho para reagir. Então, ela faz o quê? Ela faz uma coisa assim, né? Deixa eu exagerar um pouco para... Senão não dá para desenhar. Exagerado, tá? Bom, então ela é a corrente de coletor. Isso aqui é a corrente de coletor. Aí ele vai chegar na corrente máxima aqui, né? Então ela estava 0, né? E ela subiu, certo? Eu liguei, ó. Peguei e liguei. Nessa subida aqui eu liguei, né? Esse tempo aqui é de 1 nanosegundo. 1 nanosegundo eu desprezei aqui, porque provavelmente esse tempo aqui é maior. Então, esses tempos de subida e descida geralmente são definidos em função de 10% e 90%, tá? Tá. 10%, 90%. 90% do quê, né? Da corrente máxima aqui, tá bom? Não precisa escrever aqui, né? Precisa escrever, não, né? Tá. Eu falo 10% é 10% disso aqui, ó, do máximo aqui. Então, esse tempinho entre você aplicar o sinal e ele começar
passar pelo 10% aqui é um tempo de atraso, é o TD, delay, né? E o tempo de subida, rise time, é esse tempo aqui, ó. Esse aqui é o rise time, é TR. A soma dos dois é o tempo de ligar, né? Vou chamar T1 aqui, tá? Tempo de ligar, ligar a chave, tá bom? Beleza. Ele usou, para calcular esse tempo de off, ele não usou essa forma de onda, ele usou uma forma de onda diferente, um circuito diferente, tá vendo? Ele jogou uma tensão mega negativa aqui na entrada, né? Ó, menos 9,1 volts. Só que ele botou uns diodinhos de proteção aqui, né? Os diodinhos bem rápidos, são diodos bem rápidos, 916, é um diodo que tem uma capacitância bem pequenininha, é um diodo bem rápido. Então, ele vai limitar aqui a tensão do VB em quantos volts negativos? Se eu pôr uma tensão negativa aqui, ele conduz, né? Então, vai ficar com o quê? Dá um pulso do quê? De menos, né? Menos o quê? Menos 1,5 volt, mais ou menos, né? Negativo aqui, tá? Certo. É para ele reagir rápido, né? Então, aí o cara, ele mede o quê? Ele mede, né, o tempo agora para ficar off, né? Que é de passar de 90% a 10%, que sai fora da linha aqui. Tá? Né? Esse aqui é o fall time. Fall é o T, é F, né? Acho que ele chamou de F, imagino. Bom, não dá para saber também. Não sei se é o F, mas deve ser. Bom, suponha que seja, né? É o tempo. Ia ter um tempinho, né? Ah, desculpa. Eu preciso desenhar outra curva lá de cima, né? Essa aqui, ó. Tem um tempo. Eu desliguei aqui é a entrada, tá? Aqui é a entrada. Eu desliguei a entrada. Tem um tempinho que ele de passar daqui para cá. Que é chamado TS, S de storage. Por quê? Porque quando o transistor está on e passa para off, ele é como se um capacitor. Às vezes vocês vão ver isso quando estudar o componente lá dentro dele. Ele tem um capacitor que precisa descarregar, entendeu? Ele tá ligado, ele vai desligar, ele leva um tempo, tá? Esse tempo chama tempo de armazenamento de carga, o TS, tá? É um tempo que ele leva para chegar na situação de começar aos 90%, né? Para começar a descarregar. Tá bom? Tá certo. É que ele estava conduzindo, aí quando ele corta, tem toda uma região de depressão, uma região livre de cargas, que ele tem que voltar a formar a região de depressão, então voltar a fazer um capacitor, né? Carregar um capacitor aí. Bom, então é isso aí. Tá claro? Acho que sim. Esse tempo aqui, a soma dos tempos, é o tempo, vamos dizer, para ele ficar off, né? Do turn off dele, né? De desligar. Certo. Então aqui você vê que o tempo do storage time é bem maior, né? O tempo para ligar dá 70 nano, né, no máximo, e para desligar é da 250 nano. É mais fácil ligar do que desligar, porque leva
menos tempo ligado do que desligado. Aqui são as capacitâncias, né, da coletor, da base emissor polarizada reversamente, da base coletor. Deixa eu ver aqui, aquela armazenamento de carga. Isso aqui são características de chaveamento, de transiente, né? O tempo de turn-on, né? O turn-on depende aqui até aqui o rise time, né? Mostrado para diversos valores de VCC, né? Para ele saturado, em C por IB de 10, né? Quer dizer, ele trabalhando saturado, né? Então, tem os valores aqui do delay time e do rise time para diversos valores de VCC. Aqui eu tenho o rise time aqui, função da corrente coletor também, né? Para um VCC especificado, para ele saturado. Então, tem as diversas curvas aqui, né? Tempo de armazenamento, fall time. Bom, aqui, até aqui é chave, né? Que a gente viu ele como chave, seus parâmetros de chave. Aqui vão ver ele como amplificador, pequenos sinais. Aqui estão os parâmetros H, né? Ó, o ganho de corrente, aqui é a curva do HFE, né? Minúsculo. O FM agora é minúsculo aqui, certo? Aqui é a admitância de saída, HOE, né? Em função da corrente coletor, né? Certo? Bom, aí não... É tranquilo, né? Você vê que, realmente, né, quanto maior o IC, mais a admitância aumenta, né? A admitância aumenta, quer dizer, aquelas curvas IC por VCE, conforme o IC vai aumentando, elas vão ficando mais inclinadas, né? Certo. Lembra? Lembro. Aqui a admitância de entrada, né? A impedância de entrada, HIE. Esse aqui, o HRE. Você vê que o HIE, como a gente já sabe, ela é inversamente proporcional à corrente de polarização, né? Quanto maior a corrente de polarização, menor o HIE, né? Isso é mais ou menos o que eu esperava, né? Porque o que é HIE? Mais ou menos, né? O HIE é mais ou menos beta mais 1 RE. O RE é o que é? É VT por IA de polarização, né? É isso que é o IC de polarização. Então, se o beta, considerando que o beta não varia muito, né? O log da HE, vamos considerar o beta também. Vai ser o quê? 1K vezes... vamos pôr no beta também, né? Nos log de IC, que era IE, né? Então, em log eu tenho uma reta aqui, né? Log de HE com log de HE, considerando que o beta não varia muito nessa pequena faixa aqui, tá? Entenderam ou não? Aqui é log. Mais ou menos, né? O IC varia, mas não muito nessa faixa aqui, né? É tudo meio acostumbrado. Vamos lá. Aqui, nós temos aqui o IC, o beta, né? Em função de IC, né? O beta, o que é? O HFE maiúsculo. Nos manuais, você não vai encontrar beta, você vai encontrar HFE maiúsculo. Tá? Então, até aqui, você vê que ele aumenta, né? Conforme o IC vai aumentando, aumenta, chega no máximo e cai, né? Isso aqui é um valor normalizado, né? Ele pegou isso aqui como 100%, né? Deixa eu voltar aqui. Ele pegou aquilo aqui como 100%. O máximo ganho, né? Nessa faixinha aqui ele tem um ganho máximo, né? Em 25 graus. Aí ele variou a temperatura para mostrar como varia o quê? Varia o beta, né? Você vê que o beta aumenta com a temperatura mesmo, né? Tá vendo? A temperatura aumenta, beta aumenta.
Professor. Oi. Desculpa interromper o senhor, é que eu acho que a gente passou bastante. Agora que eu olhei aqui, eu não sei se... rapaz, desculpa. Ô, meu filho, desculpa aí, cara. Eu também tinha me distraído aqui, eu olhei o horário, de repente o pessoal... Não, me desculpe, não, eu passei do tempo mesmo. Não, eu nem reparei, cara. É que quando eu projeto aqui, ele apaga a hora aqui do meu... Não, a hora está aqui embaixo. Pior que a hora está aqui mesmo, cara. 12h08. É que a hora está aqui, mas eu não enxergo direito. Tá bom, está aqui. Passou já, desculpa aí. Não, tranquilo. Obrigado aí, senhor. Tá joia. Ó, valeu então. Obrigado a todos aí. Alô, boa tarde para o senhor aí. Semana que vem, então. Valeu, um abraço. Valeu, professor. Abração aí.